Quem for entrando vai ver aí a gravação e depois. Bem, vamos. Mesmo processo que a gente fez lá no do Antigo Testamento, né, para a gente fazer exegese de um texto do Novo, primeiro passo é escolher o texto em português, obviamente, né? E aí depois a gente vai para o texto em grego, no caso agora do Novo Testamento. Então, o texto que eu escolhi agora para a gente fica lá em João, capítulo 4. Deixa eu não, é João 5, versos 3 e 4. João capítulo 5, versos 3 e 4. E aí a gente vai ler sobre aquele episódio ali, né, no paralítico, lá no tanque de Betesda, né? Material. Deixa eu abrir aqui. Material que eu escolhi para a gente poder usar agora. A gente vai usar esse material de crítica textual do Novo Testamento, do Wilson Paroche. Alguns já até conhecem. Comentário, né, sobre o Evangelho de João, Comunidade do Discípulo Amado. É o comentário sobre as cartas e o Evangelho, sobre quem era João, o contexto, né? No caso, os Joãos, né, do Novo Testamento. Esse aqui, ó, da série Como Ler a Bíblia, no caso, esse aqui voltado para os Evangelhos e o Evangelho de João. Esse da Paulinas sobre João, ou Joãos, né, do Novo Testamento. Novo Testamento interlinear, que aí tem o grego, né, e o português, a gente vai ler daqui a pouco. Esse livrinho sobre as variantes textuais do Novo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil, e o Manual de Exegese do Novo Testamento, que vocês têm também, já apresentei. Então, primeiro, vamos ler lá, né? João capítulo 5, versos 3 a 5. Ó. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, o anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Então, esse é o texto conhecido, né? Muita gente aí ouve música, né? Falando sobre isso, pregações, né? Sobre né? Descer na água, o anjo. O foco sempre muda, né? Dependendo do que você ouça. Eu sempre lembro de uma música em que focava no anjo que descia na água, né? E eu sempre que vejo alguém defendendo o anjo nesse episódio, eu pergunto onde está o anjo agora? Porque as ruínas do tanque ainda estão lá. Mas e o anjo, né? O anjo foi embora, o anjo perdeu o emprego, se aposentou, ficou velho e não pôde mais descer, né? O que houve, né? E geralmente as pessoas ficam chateadas comigo quando eu faço esse tipo de comentário. Mas vamos lá. No grego aqui, se você for olhar no texto em grego, não há grandes problemas, certo? Não há grande dificuldade de tradução. Contudo, há um problema de crítica textual. E aí, por isso que eu trouxe esse livrinho aqui. Nesse outro manual de exegese aqui também, a gente tem um comentário sobre isso. Então, só lembrando um pouquinho, o que acontece com o texto em grego? Primeiro ocorreram os fatos, certo? O fato aconteceu, né? Houve um evento. Desse fato surgiu uma tradição oral. Então as pessoas começaram a contar, a falar, cada um dava a sua versão, a sua ideia. Da tradição oral surge a tradição escrita, que é quando as pessoas decidem escrever.
E aí, por isso que eu vou ter 4 evangelhos falando sobre a missão de Jesus. Cada evangelho desse, ele foi baseado, né, numa tradição oral, numa tradição documental, em testemunhos, né? Foram feitos. Lucas vai dizer, né, que depois de muito pesquisar, decidiu escrever sobre os eventos acontecidos e tal. Então, eu tenho o evento, o fato, eu tenho a tradição oral, depois eu tenho a tradição escrita, da tradição escrita eu tenho os documentos que vão chegar até a gente. Desses documentos, várias pessoas vão escrever de várias formas, de várias maneiras, e com isso vão surgir as variantes. Ou seja, eu tenho documentos mais antigos em que, por exemplo, o verso 4 que nós lemos aqui, ele não aparece. Né? Você pula do 3 direto para o 5. Vamos ler como é que ficaria aqui. Ó. Qual é o texto, Ricardo? Qual é o texto? João 5, de 3, 4, 5. Então, ó, se eu João ler direto, 5, ó. João 5, de 3, 3 a 5. 5. É. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Mesmo em português, o verso 4 faz falta? Não faz falta. Então, em algumas Bíblias, você vai ler, nos manuscritos mais antigos, o verso 4, né, foi omitido. Esse verso 4 só existe nos manuscritos mais modernos. Então, o aparato crítico, que traz as variantes, ele vai dando essas informações. Nesse livro aqui, ele vai explicar um pouco disso, certo? Então, eu estou fazendo a exegese, estou pesquisando. Então, essa ideia de um anjo descer já é meio complicado. Por quê? Nos manuscritos mais antigos ele não aparece. Então, alguém colocou isso lá. Mas por que colocou? Quando isso aparece? Lembrando que o Evangelho de João ele foi escrito aproximadamente em 90 depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento, o cânon cristão, foi fechado no final do 4º século. Então, eu tenho quase 3 séculos aí, né, entre um texto e outro. Então, nesse período, o Novo Testamento não era um texto sagrado. Então, alguns copistas iam lá e acrescentavam ideias, colocavam coisas, não para manipular, não para mentir, mas para poder tentar explicar melhor. Então, o verso 4 ele foi uma inserção posterior, né? Devia fazer parte de uma tradição oral ou documental diferente, mais recente que esses textos mais antigos. E aí eu vou ler aqui para vocês o que explica esse livro, tá certo? Sobre a omissão. Olha só. O verso 4 é um acréscimo ao texto original. Isso fica claro pelo seguinte: é um texto que não aparece nos mais antigos e melhores testemunhos. Em mais de 20 testemunhos gregos aparecem asteriscos ou óbelos, para sinalizar que essas palavras não são originais. Nestes textos aparecem palavras e expressões que não são típicas de João, katá, kairon, embainô, né, para falar da entrada da água. Ekdekomai, katekomai, kineses, kataque, depotê e nosma. Né? As últimas 4 aparecem aqui em todo o Novo Testamento. O versículo foi transmitido numa grande diversidade de formas variantes. Algumas Bíblias incluem esse texto entre colchetes, outras com uma nota explicativa. A passagem colocada entre colchetes, final do 3, verso 4, não aparece em muitos manuscritos antigos. A maioria das tradições modernas não inclui este acréscimo no texto da tradução, preferindo colocá-lo numa nota de rodapé, com a explicação de que
se encontra em outros testemunhos antigos ou em alguns manuscritos mais antigos. Então, já é certo uma coisa. Esse verso 4, ele é uma inserção. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou reunindo informação. Reuni informação sobre o Evangelho de João. Quem é o autor? O autor era João, o discípulo amado, o seguidor de Jesus? Alguns vão dizer que não, porque provavelmente esse evangelho ele foi escrito por um grupo de seguidores de João ou um seguidor de João, porque quando esse evangelho é escrito, João já era muito velho, poderia já até ter morrido, em 90 depois de Cristo. Então, o discípulo amado, se tinha aí mais ou menos a idade de Jesus, ele estaria, digamos que Jesus realmente morreu com 33 anos, né? Digamos, né? Se o evangelho foi escrito aproximadamente entre 90 e 95, então o autor teria aí quase 90 anos. E esse autor seria alguém que falava aramaico, porque Jesus falava aramaico e os apóstolos dele, seguidores, os ouvintes, também falavam aramaico. Então, além de ser muito velho, muito idoso, ele aprendeu outro idioma, porque o evangelho foi escrito em grego koiné, que era a língua corrente no primeiro século ali, no período que o Novo Testamento é escrito. Então, dificilmente o autor foi João. Ele foi um inspirador, mas com certeza não foi ele que escreveu, certo? Então, reunir essas informações, reunir esses detalhes, né, sobre autoria, sobre o evangelho, sobre os textos. E aí um outro detalhe, aí nesse livro aqui, né, é um trabalho de... A exegese é um quebra-cabeça, né, um trabalho investigativo. A gente vai colher o máximo de informação possível. E tudo isso vai depender da qualidade do material que você tenha. Se eu tivesse um comentário homilético, ele apenas ia dizer assim: esse texto fala do poder de Jesus para curar, ponto. Né? Se eu tivesse uma perspectiva doutrinária, ele fala: o nome de Jesus cura. E assim, não é só isso. Tem muito mais informação por trás. E que o trabalho de exegese requer que pesquisemos. Né? Então, vou ler aqui. A cura do paralítico junto ao tanque de Betesda consiste num dos mais conhecidos milagres de Jesus. E isso também em virtude dos estranhos elementos que cercam a narrativa, como a descida periódica de um anjo, o movimento das águas e a cura que vinha somente ao primeiro que entrasse no tanque. Ocorre que a parte final de João 5,3, esperando que se movesse a água, e todo o versículo 4 apresentam sérios problemas textuais, parecendo não fazer parte do texto original do Evangelho. A versão de Almeida, revista e atualizada, inclui toda a expressão no verso 4, assinalando-a com colchete, e como os testemunhos são praticamente idênticos, o mesmo procedimento será adotado na descrição das variantes. Né? Então, uma coisa fica clara: esse verso 4 foi uma inserção. Isso que nós estamos fazendo é um trabalho de exegese que vai além da tradução do texto. Nós estamos fazendo uma exegese a partir dos documentos que formaram o texto. Então, a exegese, a partir dos métodos histórico-críticos, ela não faz apenas a tradução. Ela também vai investigar os documentos que são usados para a tradução. Porque não é só lá pegar do grego e traduzir, mas é de que forma esses documentos ajudam a entender o texto ou não, certo? Então, a partir disso que a gente conversou aqui, qual é a força teológica do verso 4? Ele é o ponto mais importante do texto. Então, se eu quiser pregar sobre o texto da cura do paralítico no tanque de Betesda, será que o ponto mais importante do texto é a descida do anjo?
É o anjo que cura? Será que esse é o foco do texto? Essas são perguntas que eu preciso fazer, né? Por que que isso é colocado ali? Qual é a ideia? Se eu ler todo o texto, o foco está na pessoa de Jesus. Quem cura é a pessoa de Jesus. Então, o texto está querendo apresentar Jesus como aquele que cura. Então, a partir desses elementos exegéticos, eu vou limpando, eu vou lapidando, né, tirando aquilo que está a mais ali, tirando aquilo que está só enfeitando e tentando chegar no que é focal, no que é básico, né, no que está ali como ponto principal. No caso do texto, o importante não são as águas, não é o anjo, mas é a pessoa de Jesus. E aí eu já ouvi mensagens, já ouvi músicas em que se fala do anjo, em que se fala da água, se fala da força de vontade, né, da pessoa ir lá. Se você tiver força de vontade, se você quiser, Deus vai lá, vai fazer. E o foco não é esse. Né? Fala, Jazete. Professor, na minha Bíblia aqui de comentário, fala exatamente isso do verso 4. Mas aí ele coloca que, embora o verso 4, que está em todos os manuscritos, mostra que as pessoas acreditavam em algo semelhante ao que esta afirmação descreve. Aquilo que o senhor falou, eles não faziam de maldade, mas, de repente, eles inseriram ali uma crença da Sim, época, né? Porque é isso eles aí. acreditavam que, ao mexer das águas, fosse de um anjo. Talvez essa inserção tenha sido para tentar esclarecer essa crença, mas esse não é o foco central do texto, né? Exatamente. E poderia ser usado o seguinte, que às vezes nós temos muitas crenças, né, com relação a curas e aquela coisa. E Jesus veio desmistificar isso, que a crença não pode ser na água, mas no poder de Deus. Não é na É água, isso? não é no anjo, mas é em Deus e em Jesus. É isso aí. Isso. Não é na É. água nem no anjo. Que às vezes a pessoa. É igual a história que hoje, né, tem tal do copinho d'água, você ora com um copinho d'água, né, Isso. e depois da A oração você bebe toalhinha. a água. Essas crendices, né, que o poder da cura está ali, naquela água. Bota a sua mão aonde está doendo, e Isso. aquela coisa, né? Como se Deus não tivesse. Seria mais ou menos isso? É isso aí, então. É uma maneira de contextualizar essa relação que o texto está dando. Se o foco é Jesus, eu não preciso botar a mão, eu não preciso do copo, do azeite, da toalhinha, da foto, porque o foco é Jesus. O que você falou aí, nesse comentário aqui, ele vai chamar de folclore. Existia um folclore, num período posterior, de que descia ali um anjo e era ele que movimentava as águas. Então, esse folclore foi incluído ali. Né? É justamente isso que está falando. Esse livro aqui e esse aqui, eita, os dois também vão falar isso, né? Que essa crença de que um anjo descia era comum para poder tentar explicar. O que, assim, essa questão mitológica, né? Está em toda a Bíblia. Você tem um fato, tem um evento, e aí como explicar isso? O mito, né, é criado para poder tentar explicar isso que está fora da nossa realidade. Nesse livro aqui, ele vai dizer, inclusive, que talvez ali tivesse algum tipo de água terapêutica, né? O tanque era formado por duas fontes. Então, podia ter algum tipo de água que passasse por ali, água terapêutica, né? Termal, alguma coisa assim. Dizem alguns exegetas, pesquisadores, parece que a água tinha um tom meio avermelhado também, né? O que isso poderia trazer todas essas histórias, né? Levantar, porque não é um mundo racional como o nosso, né? Em que você vai lá, pesquisa e tal, né? O mito ele é criado para tentar explicar, mas no texto é claro que o foco não é o anjo, não é a água, né? Não é nem o indivíduo que está buscando a cura,
mas o foco é Jesus. É isso que a gente tem sempre que pensar, né? Qual é o ponto verdade. central desse texto? Esse é sempre o desafio. E engraçado também que isso se reflete nas igrejas hoje, até no sentido de quando você vai pedir uma oração. A diferença entre uma igreja pentecostal e uma igreja tradicional, né? Já ouvi muitas pessoas ali que às vezes não frequentam a nossa igreja dizem assim, mas é que essa igreja não tem muito poder, porque a gente não bota a mão, a gente não põe óleo, a gente não empurra a pessoa, simplesmente a gente ora e confia, né, que o poder está em Isso. Deus. Então eles preferem correr para uma igreja pentecostal, que lá vai botar a mão, lá vai botar o óleo, entendeu? Vai levar a roupa da pessoa, vai levar a foto da pessoa. Então, eles E acham que então, é interessante essa crendice, né? Nos tempos de hoje é assim, né? não muda, E eu né? vi uma Do explicação, primeiro século para hoje não desse. mudou. Não muda, porque Isso. o ser humano parece que ele tem essa necessidade de ter algo físico, de ver algo físico para que aquilo aconteça. Eles não conseguem simplesmente confiar no poder de Deus, né? E eu vi uma explicação sobre esse texto, não me lembro bem, dizendo que ali naquele tanque tinha-se um mecanismo ali nas águas que de vez em quando ele se movimentava. Não sei bem É o como, processo não lembro. para encher o tanque. Isso, então de vez em quando dava aquela mexida mesmo. Isso Então, aí. aí aquela, é igual a história do mito da caverna, né? Aí foi o anjo que mexeu. Isso aí também é muito interessante para algumas igrejas, né, na questão religiosa, de trazer essa multidão, porque certamente aquilo ali fluía muita gente, seria um bom ponto de comércio, né, religioso ali, né, como aconteceu no tempo de Jesus, de uma necessidade básica ali dos holocaustos, eles fizeram dali um comércio pessoal, né? Então, assim, Na época, eu mantenho essas crendices, né? Essas crenças, essas superstições, que ali eu mantenho bastante gente ali comigo ali. Aí acontece, né? Deus, por sua infinita misericórdia, cura, aí os louros ficam todo para aqueles mecanismos supersticiosos que eles introduzem ali, né? é a mesma mentalidade hoje. A concentração de pessoas nesses tanques é porque assim, o judeu, o romano, né? Alguns povos ali daquela região, eles tinham o costume de tomar banhos rituais, né? Se lavar pé, lavar mão, né? Antes de comer, até mesmo para as orações. Então você tinha muitos tanques, muitos locais onde as pessoas podiam lavar. E isso concentrava muitos pedintes, geralmente pessoas, né, doentes, pessoas que não podiam trabalhar, e nesses locais, porque ia ter gente lá. Então a pessoa ia para lá para poder pedir esmola. Aliás, a esmola nesse período era a forma como aquela pessoa religiosa, temente a Deus, poderia manifestar a sua fraternidade. Diferente de hoje, né? Que é um comércio, né? Quase. Você vê a pessoa boazinha explorando a criança, né? Comércio não, uma máfia É agora, uma né? máfia, Praticamente uma máfia, a isso máfia da aí. esmola, né? É algo quase que criminoso, né? Naquela época, não. Naquela época, era o sistema de ação social. Então, as pessoas se concentravam nesse local para pedir esmola. Um outro detalhe é que quem que podia pedir esmola? Quem não podia trabalhar. Quem podia trabalhar não era permitido pedir esmola. Né? Era até um demérito, era visto como vergonhoso. Né? E aquele homem ali, ele tinha um defeito, né, físico e tal, ele estava enquadrado ali, ele era um marginalizado, né? Está ali à margem da sociedade e podia pedir esmola. E claro que, em meio a tudo isso, você vai surgir um monte de histórias, né? De aí, ó, fulano aconteceu isso, Beltrano aquilo. Como você não tem nenhum repórter investigativo, essas histórias vão continuar. Aqui, nesse livro aqui, ele dá essa explicação, ó, do tanque. Ó. Olha o que ele vai dizer. O tanque duplo fazia parte de uma grande cisterna de reservatórios, supridos a partir de outros mais amplos, chamados tanques de Salomão. Ainda podem ser vistos
restos dos canais de pedra que levavam a água perto de Betesda, e um afresco já bastante apagado que ali existe, representando um anjo por sobre a água. Né? Olha aí. É a prova de que, para os cristãos primitivos, era esse mesmo o tanque mencionado por João. Né? Então, esse aqui ele ainda vai dar uma explicação do porquê. Tem outra parte aqui que ele fala, cadê? Ó? Do processo da água. Ele vai botar aqui, que o texto é grande, não dá para ler tudo, mas esse livro aqui vocês têm. Depois vê lá na página, da página 195 até, calma aí, até a 205. Quem não tiver, depois eu mando lá para vocês lá no grupo lá. E aí dá para ver toda a explicação, inclusive disso. Aí você vai dizer assim, eu vou chegar no culto e vou falar tudo isso. Não, é isso até que a Jaziette ilustrou bem aqui. Você vai pegar o foco do texto. A nossa fé não pode estar nas crendices, nas ações religiosas, né? Em pessoas, indivíduos, em bens, mas tem que estar na pessoa de Jesus, que é justamente o que o texto vai estar focando o tempo todo. Né? O texto vai tirar a atenção do poço, vai tirar a atenção do anjo e mandar essa atenção direta para Jesus. Esse é o trabalho de exegese. Agora, lembrando, a gente pegou aqui, reuniu esse monte de informação. O que a gente fez com isso? Fizemos a exegese. Não estamos montando a pregação nesse momento. Se eu for montar a pregação, aí eu vou organizar essas informações. Quem escreveu, quando escreveu, isso é relevante falar na hora, no momento? De repente pode ser para poder mostrar a questão do poço, né? De por que as pessoas acreditavam no anjo, por que o poço se movia, por que alguns defendem que a água tinha uma cor diferente. Né? Então, naquela época, né, quando o texto foi escrito, acreditava-se nisso, dessa maneira. Lá ainda hoje tem local. Foi até dando aula em Nova Iguaçu, lá presencial, isso já tem um bom tempo. Tinha uma aluna que, eu falando disso, aí ela veio me questionar, né, que ela foi a Israel e ela lá viu o tanque, né? E eu estava falando que o anjo era um mito e ela me questionou, porque o tanque existia. Eu falei, eu não estou falando que o tanque não existe, eu estou dizendo que o anjo é um mito. Ela, não, mas as pessoas estavam lá, né, e curavam. Eu falei, você viu o anjo? Ela, não. O anjo estava lá para conversar, apareceu para você? Ela, não. Ela, então, o anjo é um mito, eu não estou falando que o tanque não existe. Mas, nessa perspectiva, o tanque está lá, tem tudo. A ideia do anjo, que é uma construção. Né? E, às vezes, é legal saber separar isso, né? Porque isso aí nos ajuda a manter o foco. Então, reunir as informações sobre quem escreveu, sobre a data, sobre a época, sobre o conteúdo. E agora, pegando isso, de que forma eu vou aplicar? Se eu quiser falar de Jesus como aquele que cura, dá para falar. Se eu quiser falar de Jesus como aquele, né, que atende a todos, também dá para falar. Porque nesse texto, Jesus está falando com um paralítico, uma pessoa que está à margem da sociedade. O que um mestre, um religioso da época não faria, porque iria se contaminar, né, com um pecador. Né? Então, eu posso falar de um Jesus que é para todos? Posso. Né? Então, a partir das informações reunidas, eu vou separando o que eu quero para a pregação. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário em cima disso aqui que a gente comentou até agora? Não? Então vamos sair desse link e entrar no mesmo link aí, porque está acabando aí o tempo. Aí, para eu não falar cair, e aí a gente continua. Volta o mesmo link. Tá?